do ano já está chegando e eu tenho certeza que talvez algumas coisas que você gostaria muito que acontecessem na sua vida não aconteceu. E certamente você tá triste, desanimado e um pouquinho sem esperança para o próximo ano, porque entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que, independente do que aconteceu ou não aconteceu na sua vida, a nossa vida ela é feita de ciclos. E tudo que a gente passa, principalmente as dificuldades, as nossas dores, é para que a gente aprenda a lidar com aqueles desafios, com aqueles obstáculos, para que a gente passe de fase, né, para o próximo nível, como num videogame. Cada fase vai ficando mais difícil porque cada nível ele vai melhorando, você vai tendo uma recompensa maior. Então, obviamente que as dificuldades, os obstáculos também serão maiores. E conforme você vai superando, você vai amadurecendo e vai sendo fortalecido para aquela próxima fase. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma mensagem para vocês a respeito de algo que aconteceu recentemente na minha vida. Eu até postei lá no Instagram, mas é uma mensagem bem rápida, é um vídeo bem diferente. Eu tô aqui no meu cenário improvisado, meu segundo cenário que eu ainda tô montando, por isso que tá desse jeito, não terminei de montar, ó, tô até com fita aqui, eu nem coloquei o papel na parede, porque eu ainda tô montando, fazendo os ajustes, mas vai ficar bem legal. Mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui, porque é muito importante. Eu esses dias postei no Instagram sobre um casamento que eu fui de um casal de amigos do Bruno, né? E meu também. Mas antes de serem meus amigos, são do Bruno. E a gente foi convidados para ser padrinhos, para sermos padrinhos desse casamento. E foi a primeira vez que eu fui madrinha de entrar na igreja, assim, na cerimônia, sabe? De ter que comprar vestido e tal. Os outros casamentos que eu fui madrinha, eu fui só no civil, não teve cerimônia. Então, eu não sabia como que era, né? Eu sempre via as outras madrinhas, até no meu casamento, e pra mim era algo assim que eu ficava pensando, nossa, o dia que me chamarem pra ser madrinha vai ser bem difícil, porque quando eu era mais nova, né, um pouco antes da adolescência, eu comecei na carreira de modelo. E aí eu fazia uns desfiles na minha região, que é pequena, eu não sou alta, né? Mas esses desfiles não precisava ter altura. Era desfile assim para lojas da minha região mesmo. Eu fiz curso de modelo e tal, me formei nessa parte e comecei a ir para essa carreira de modelo. Só que essa área é uma área muito difícil, muito complicada. Hoje em dia, a modelo de hoje em dia são as influenciadoras, que estão meio que fazendo esse papel de modelo, né? Mas a modelo de antigamente, que era só de desfilar, de fazer desfile ali para umas lojas ou um passarela tal, sabe? Era mais complicado, era um mercado meio sujo, os trabalhos que a gente... As propostas, né, que a gente recebia, assim, a mulher ela é vista muito como um objeto. Quem conhece alguém ou quem está nessa área sabe como que é. Bem ruim. Eu tive umas experiências ruins, meio traumatizantes. E essa questão de ser exposta, assim, né? De estar desfilando numa passarela, às vezes você se sente como um objeto. No meu caso, pelo menos, eu me sentia dessa forma, eu me sentia ousada, sei lá. E eu passei algumas vergonhas relacionadas a isso, né? Algumas coisas que eu me senti humilhada. Então, pra mim, esse simples ato de entrar no casamento, naquele tapete vermelho que lembra passarela, sabe, no cérebro, é isso, né? Já vinha aquela lembrança ruim e eu tava ali sendo o centro, eu estaria ali sendo o centro das atenções e seria muito difícil pra mim. Eu sabia que eu ia ficar muito nervosa. E quando eu recebi esse convite, eu já pensei em tudo isso, só que eu não fiquei com isso na cabeça. Eu fui deixando as coisas acontecerem tal, normalmente, naturalmente, mas eu não ficava nervosa. E eu percebi que eu não estava sentindo aquele desespero que eu sentiria geralmente, né? Aquela ansiedade, aquela crise de pânico, assim, que você fica com a perna tremendo, o coração assim, sabe? Só na hora mesmo que eu fui entrar com o Bruno,
que eu fiquei um pouquinho com o coração acelerado, mas isso é super normal, né? Porque eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tímida. Acredito que isso não tem a ver com o trauma em si, e sim com o meu temperamento, a minha personalidade. E aí entrei, deu tudo certo, assim, na medida do possível. Nesse ponto deu tudo certo. Mas foi um dia bem difícil pra mim. No Instagram eu expliquei melhor lá no post. Depois aqui embaixo tá o link, vocês vão lá e dá uma lida. Comenta lá o que vocês quiserem comentar a respeito. Mas eu passei por algumas coisas nesse dia que foi bem difícil. Eu me senti humilhada de outras formas. Me senti assim... Minha autoestima foi lá pra baixo. Foi lá pra baixo. Aí imagina, né? Eu ainda coloquei lá no post, desabafos de uma terapeuta. Eu, que falo sobre desenvolvimento pessoal, com a minha autoestima naquele dia lá embaixo. E aí foi sobre isso que eu quis falar ali. Que a intenção era mostrar pra vocês que não é só porque a gente fala sobre, a gente é especialista em algo, em determinado assunto, a gente é referência ou alguma coisa assim, que é tudo perfeito na nossa vida. A gente também tem inseguranças, a gente também tem medos, a gente também tem conflitos. Eu tô estudando psicanálise para ajudar outras pessoas, para poder atender outras pessoas, mas eu tenho muitos traumas, muitos bloqueios, muitos medos que eu preciso superar e que tá difícil. Só que eu estou fazendo o meu processo de cura para poder curar as outras pessoas. E é importante, olha só isso. Eu descobri que a psicanálise, ela vai exatamente em todos os pontos que eu preciso de cura na minha vida. E eu creio que não foi à toa que Deus me fez ter interesse pela psicanálise, porque é o que eu preciso. E aí, eu parando para pensar, uma coisa que falam sobre a psicanálise, que um psicanalista que não passou por todo esse processo de cura, de transformação, através da terapia, da psicanálise, ele não vai conseguir ter aquela eficiência no trabalho dele para ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, como eu vou ajudar uma pessoa que passou por abuso se eu não sofri abuso só com meu conhecimento? Não. Eu sofri abuso e eu estou estudando sobre abuso. Então, eu já tendo passado, eu tô vendo a dificuldade imensa que é para entender como que a gente consegue se curar das consequências, das sequelas do abuso. É algo muito complexo, não tem uma fórmula, um protocolo, é algo muito individual de cada pessoa. E eu já tendo passado pela experiência, para mim é difícil entender como eu posso ajudar outras pessoas. Imagina quem não passou por isso. Que daí a pessoa tá falando, mas ela não faz ideia do que a outra pessoa tá sentindo, porque você ter o conhecimento é uma coisa, você passar por aquela experiência, você ter vivido aquilo também é outra. E eu, na psicanálise, eu vou ajudar outras pessoas que de uma forma assim diferente, porque eu passei por tudo aquilo, só que eu superei. Tô falando assim, eu estou passando, né? Estou superando, na verdade. Estou passando pelo processo de cura. Mas quando eu for curada, quando eu tiver condições mesmo de ajudar outras pessoas que também passaram pelas coisas que eu passei, eu vou poder falar com propriedade, porque eu vivi. Então eu sei o que aquela pessoa, em partes, né, como ela tá se sentindo. Então, olha como Deus ele faz tudo de forma perfeita. E aí eu passei por muitas situações na minha vida que eu não entendia, mas por que o Senhor me fez sofrer tanto? Tá aí a resposta. Hoje eu tenho a resposta. Deus, ele me permitiu passar por muitas situações difíceis e dolorosas, muitas. Gente, só de abuso. Existem vários tipos de abuso, não é só sexual, tem abuso emocional e com certeza todo mundo que tá aqui, 90% já sofreu abuso, mas vocês não sabem, porque a gente tem aquela ideia de que abuso é só quando tem relação sexual ali, né, e tal, e não, abuso envolve muitas coisas, é toda situação que fica incompreendida para o seu cérebro, ela dependendo do contexto, acaba sendo um abuso. Mas é um assunto muito complexo. Um dia eu trago aqui pra vocês quando eu tiver mais conhecimento pra falar sobre o assunto. Por enquanto eu ainda tô estudando. E eu passei por vários tipos de abuso, vários. A vida inteira. E hoje eu descobri que muitas coisas que da minha personalidade, né,
o meu comportamento não são de mim, e sim sequelas do abuso. Eu sou de tal forma por causa do abuso. Essa própria questão de eu ter muito medo de muitas coisas e ser muito insegurança tem a ver com os abusos que eu sofri. Então, tudo que eu passei, que foram situações dolorosas, hoje eu me curando, eu sendo curada através da terapia, eu vou poder ajudar muitas pessoas que já passaram por isso e eu vou conseguir identificar e ter uma eficácia maior. Então, se eu ficasse só questionando, mas por que, Senhor, eu passei por tudo isso? Por que eu tô esperando tanto? Por que não sei o quê? Não ia resolver, minha vida não ia mudar. E se eu não tivesse passado por essas coisas, se minha vida sempre tivesse sido perfeita, tivesse só tido um sofrimento ou outro, ia ser difícil pra mim estar aqui hoje e falar com essas pessoas que passaram pelas coisas que eu passei, porque eu não sentia a dor delas. Então, a gente não vai criar aquela conexão. Se hoje eu tô aqui falando pra vocês sobre tempo de espera, sobre relacionamento, é porque eu já passei por esse processo que vocês passaram, então eu sei como que é doloroso, eu sei como é difícil, e eu posso ajudar vocês porque eu conheço as dores de vocês, eu já passei. Não adianta eu pegar um texto ali e ler, o que acontece no tempo de espera, quais são as dores? Não adianta, eu não vou entender, mas eu passei, então eu sei o que vocês sentem num sábado à noite. Aliás, esse é o motivo de eu postar os meus vídeos num sábado à noite, porque eu sei que sábado, pra a maioria, assim, dos solteiros cristãos, são mais caseiros ou não fica assim, né? À noite, de madrugada, chega em casa, sai e tal. De madrugada, geralmente de madrugada tá em casa, sábado à noite e tal, e é doloroso. Eu sei, porque eu já passei muitos sábados assim, muitas noites assim. Então, o motivo de eu postar os vídeos aos sábados é por conta disso, para que se você tá aí de bobeira na internet, você ouça uma palavra, você ouça algo que vai edificar a sua vida. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Que você tenha calma. Eu não sei como foi o seu ano, não sei o que você esperou desse ano. Imagino que tenha sido difícil, mas que você não desista e que você não comece o próximo ano cheio de expectativa. Que você termine, foque em terminar esse ano se limpando, sabe? Fazendo um destralhe de tudo, de sentimentos, de objetos, de tudo. Deixando na sua vida somente aquilo que é essencial, aquilo que te faz caminhar. Porque quanto mais peso a gente vai levando, quanto mais carga a gente vai levando, mais difícil fica a caminhada, mais pesado é caminhar. Então é mais fácil da gente desistir. Mas quando você vai se libertando de todo o peso, toda a carga, tudo aquilo que não é necessário caminhar com você, tudo aquilo que não é necessário ter na sua vida, isso inclui também amizades, pessoas, ambientes, escolhas. Fica mais leve, você se sente mais leve, você consegue caminhar e chegar mais longe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem eu vou postar um vídeo aqui muito especial. Estejam aqui comigo, porque é realmente um vídeo especial e eu espero que vocês não se assustem com a notícia, tá? Com o título. Assistam o vídeo, tá bom? Vejo vocês na próxima sexta, porque sábado vai ser a véspera do Natal, né? Então eu vou postar um dia antes né? Porque véspera de Natal, vocês não vão ficar no YouTube assistindo o vídeo, né? Então, na sexta-feira vai estar no canal, tá bom? Então, cliquem aqui para vocês no link do Instagram para vocês verem o post lá e vocês entenderem o que eu falei do casamento. Eu coloquei foto do casamento e tal, de como eu tava. Vocês vão entender melhor. Beijos e até semana que vem.